Às vezes a dor viraliza muito mais e a dor chama muito mais a atenção das pessoas do que as coisas legais, do que as conquistas, do que as coisas positivas. Não sei, pode ser uma percepção minha. Me conte aqui se você também tem essa percepção, porque eu tenho. Oiê, Thaís aqui. No vídeo de hoje vai ser parecido com o vídeo da semana passada, que vão ser várias informações em um vídeo só. Várias reflexões, na verdade. E aí a gente vai destrinchando esse papo aqui nos comentários, então fique à vontade para dar sua opinião e para falar o que você quiser aqui nos comentários. E o primeiro tópico que me pegou muito, na verdade, semana passada, e aí quero trazer reflexão para essa semana, é o seguinte: se você existe neste planeta Terra, se você vive esta vida terrena, em algum momento da sua vida você vai se deparar com uma coisa chamada frustração. Gente, não tem como. Não tem jeito você viver e não se frustrar. Eu sei que tem gente que vai falar assim: ah, não, eu não me frustro porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu nem crio expectativa, então eu não me frustro. Mas assim, você não cria expectativa em nada, porque eu acho que não tem como, né? Nós, como seres humanos, não tem como não criar expectativa. Às vezes a gente nem quer criar expectativa, mas quando a gente se deu conta, a gente já criou, a expectativa já foi criada, né? E por outro lado também, viver sem expectativa, às vezes não é uma coisa meio triste. Tipo, ah, não, eu vivo só o que é, eu não crio expectativa de nada, nem em nada, nem em pessoas e nada. Não sei se existe alguém que consiga fazer isso, mas eu acho que em algum momento da vida a gente vai se frustrar, por mais que a gente não crie expectativas também. E aí eu fiquei muito reflexiva sobre isso, né, semana passada, e pensando, cara, como é que as pessoas fazem? Será que as pessoas não criam expectativa? Às vezes eu queria ter esse poder de não criar expectativa com nada, tipo assim, de ser zen, não sei se é ser zen, mas ser não criar expectativa pra nada, mas eu acho que isso é impossível fazer. Não sei se você é esse tipo de pessoa e consegue, me diz aqui. Eu não consigo, eu não crio muitas expectativas com algumas coisas, mas com outras coisas eu automaticamente crio e eu acho que todo mundo é assim, né. Aquilo que a gente mais quer, automaticamente é o que a gente mais cria expectativa. E também automaticamente aquilo que a gente se mais fru a gen que a gente mais se frustra, né, quando não dá certo. E enfim, semana passada eu fiquei bem reflexiva sobre isso de, cara, o como fazer, né, como lidar, porque se a gente não vai evitar a frustração, como é que a gente lida com ela? A melhor forma de se lidar com a frustração, existe uma melhor forma de lidar com ela? Não sei. Mas eu comecei tem uma situação específica que aconteceu e eu fiquei bem frustrada e eu comecei a pensar e falar: "Cara, as coisas são o que elas são". Eu comecei a olhar e, às vezes, a gente se frustra porque a gente tem uma visão de uma coisa que às vezes ela não é real, né. E, vou dar um exemplo aqui muito ridículo, mas pode ser que vocês entendam o meu pensamento. Às vezes a gente tá olhando para uma bananeira, a gente sabe que é uma bananeira, mas a gente quer colher uma laranja. Mas depois a gente não vai colher uma laranja, porque as coisas são o que elas são. A bananeira é uma bananeira, né. E agora trazendo essa metáfora um pouco mais para nossa vida real, às vezes a gente tem uma pessoa que é próxima a gente, às vezes, sei lá, vou dar um exemplo que a gente cobra carinho dessa pessoa. Só que essa pessoa é carinhosa na vida dela? Não é. Então como é que a gente, cobra uma coisa, sabe, de uma coisa que a pessoa não é? Então, semana passada eu estou tentando ainda fazer esse exercício de olhar as coisas, principalmente as coisas que eu crio muita expectativa, olhar elas com um olhar mais neutro, com um olhar mais tipo: "As coisas são o que são, elas não são o que eu gostaria que elas fossem". E isso meio que me fez lidar um pouco melhor com essa frustração. Não que ela deixe de existir, mas eu acho que quando você olha um pouco friamente, assim, para uma coisa e você entende, isso é o que é, isso às vezes não vai mudar. Por exemplo, uma pessoa, você não consegue mudar uma pessoa, a pessoa muda porque ela quer ou porque alguma coisa impacta a vida dela para ela mudar, mas não é você que vai fazer uma pessoa mudar, entende? Então, as coisas são o que são, as pessoas são como são. E se tem alguma situação que eu consiga mudar, o que eu consigo fazer para mudar? Para tirar essa situação de um ponto de frustração e tentar, o que dentro do que está no meu alcance, colocar ela numa situação que vai me gerar o que eu tô esperando, sabe?
que também tem muito a ver com o lance de você trazer a responsabilidade para você. As coisas são o que são, as pessoas são quem elas são, e em mim, aonde que tem a minha responsabilidade nisso? Eu posso fazer alguma coisa sobre? Posso, vou fazer. Não posso fazer uma coisa que não vai mudar, então é o que é, né? E aí cabe a mim decidir se eu fico na situação ou não, se eu continuo ou não. Essa foi a primeira reflexão. E aí me trouxe outra, que aí já é o outro assunto, que é sobre. Na verdade, eu vi uma frase, e essa frase alugou um triplex na minha cabeça, que é o seguinte: o lugar mais difícil para se estar é o caminho do meio. É quando você tá no meio de alguma coisa. E, gente, eu fiquei, juro, uns 5 minutos assim, ó. Eu falei, gente, é verdade. É muito difícil quando você tá no meio de alguma coisa. E quando você tá no início, e você vai começar alguma coisa, você tem aquela empolgação do início, então você tem energia, você não sabe as coisas que podem vir a acontecer, você até imagina, mas como não aconteceu, você tem gás, você tá ali fresquinho e você tem ânimo e força de vontade e tal. Só que aí você começa, né, a sua caminhada e isso se encaixa para várias áreas da nossa vida. E quando você tá, sabe naquele caminho do meio, que você já não tá com tanto gás que você tava como você começou, mas você já caminhou um tantão, então você consegue mirar mais e ver aonde aquilo ali vai dar, mas você ainda não chegou lá. E muitas vezes você vê as pessoas que já chegaram comemorando na linha de chegada e você ainda fala: "Meu Deus, mas e eu tô aqui nesse caminho do meio, será que vale a pena eu continuar aqui?". E aí até é engraçado porque até tem uma frase que as pessoas sempre falam, "Ah, toma cuidado para não se perder pelo caminho", né. E eu acho, não sei, aí é uma reflexão, é uma junção da minha cabeça, pode ser que não tenha nada a ver, tá. Mas eu acho que pra mim tem, porque é exatamente no meio do caminho que a gente se perde. Você não vai se perder no começo, porque quando você começa alguma coisa, você sabe aonde você tá. "Ah, eu tô nessa situação e eu quero sair dessa situação". Você sabe onde você estava. O final, normalmente, você também sabe onde você quer chegar. Agora, o meio do caminho, o que que te espera no meio, você não sabe, você só sabe quando você começa. Cara, isso alugou um triplex na minha cabeça que eu fiquei assim, ó. "Meu, gente, então", aí eu comecei a falar: "Então eu acho que eu não sei onde eu tô, então eu acho que eu tô perdida". E aí, tem aquela coisa, né, de que às vezes você fica tanto tempo percorrendo um caminho, que às vezes você nem se lembra mais o porquê que você tá naquele caminho, o porquê que você quer chegar, se aquela linha de chegada faz sentido pra você ou não. E eu tô falando de uma forma muito figurada aqui, mas você pode colocar isso em qualquer área da sua vida. Se você tá, vou usar o meu exemplo, tá, que eu tô, nesse processo de empreender, nesse processo de construir a minha marca, de construir a minha empresa e tudo mais. E eu não tô mais no início, como eu estava lá atrás, que era quando eu trabalhava de CLT e queria começar alguma coisa. Eu já não tô mais nesse ponto, eu já comecei. O pontapé inicial já foi dado, eu já fui, né. Então ao mesmo tempo eu não tenho mais aquele gás que eu tinha no começo, então automaticamente as coisas elas te desanimam com muito mais facilidade, porque você já tá ali percorrendo, né, e você olha pra linha de chegada e você fala: "Cara, eu sei onde eu quero chegar, mas parece que eu tô aqui tentando, eu tô aqui me esforçando e o negócio parece que não tá chegando". E aí automaticamente você começa a se questionar: "Será que eu quero continuar nesse caminho? Será que esse caminho é onde eu devo estar? Será que eu preciso estar nesse caminho de alguma forma?". Enfim, gente, isso você pode aplicar em qualquer outra coisa, sei lá, se você tá passando por um processo de, sei lá, de, enfim, de cuidado da sua vida, se você tá da sua vida, assim, se você tá passando por um processo de cuidar da sua saúde, de um processo, sei lá, de emagrecimento, um processo de até de começar um esporte novo, né, sei lá, começar alguma coisa nova, aprender alguma coisa nova. Então, você deu aquele pontapé inicial: "Putz, quero aprender isso, porque eu quero fazer tal coisa", que é a sua linha de chegada. E aí no meio do caminho você fica: "Mas por que que eu quero aprender isso?". Sabe aquela coisa? Enfim, e o meio do caminho eu comecei a reparar na minha vida e várias vezes eu estive nesse lugar, de estar no meio de alguma coisa, onde eu não tô lá atrás, mas eu também não cheguei onde eu quero chegar, né. Um outro lugar também que eu acho que simboliza muito, assim, esse meio do caminho, é quando você faz cursinho para vestibular. Eu fiz 2 anos de cursinho para vestibular e quando você tá no cursinho, é meio que um meio do caminho, porque você já não tá mais no colegial, você
tá ali tentando ingressar numa faculdade, então você tem aquela voracidade de eu vou estudar, eu quero entrar nas faculdades e as mil possibilidades e tudo mais, o final é a faculdade em si, e ali o cursinho é meio limbo, você fica meio num limbo, a palavra é essa, você fica meio que num limbo de tipo, pô, ainda não aconteceu, tô me esforçando pra acontecer, mas às vezes é difícil, né, você se frustra muito fácil, você fica meio fragilizado, porque você não tá com aquela empolgação do começo, então vira e mexe você tem que pegar o ar, você tem que dar uma respirada, você tem que olhar e falar: "Não, eu vou continuar aqui", né. Ou muitas vezes também, por que não olhar para o meio do caminho e falar: "Cara, acho que hoje não a linha de chegada final não faz sentido para mim, então vou sair desse caminho, vou para outro caminho, vou começar outra coisa". Enfim, isso tem alugado, assim, como eu disse, um triplex na minha cabeça de ficar pensando sobre estar no meio do caminho. E você também olha pra trás e você fala: "Pô, mas já fiz até aqui, hein, vou desistir agora?". Mas aí você fica também: "Pô, mas vou continuar insistindo? Será que j is" aí começa, né. "Será que não é um sinal do universo pra eu fazer outra coisa?". Esse foi um outro tópico que tem um pouco a ver com o primeiro, né. E aí também um outro assunto que eu tinha pensado muito em falar com vocês aqui, eh, eu não sei se vocês já repararam, e eu tô até pensando em fazer isso como teste aqui nesse vídeo, eh, quando a gente fala sobre sofrimento, as pessoas têm uma empatia gigantesca com a gente. E eu não sei vocês, mas parece que eu tenho a sensação de que as pessoas só prestam atenção quando é pra falar de coisa ruim, de coisa de coisa não só de coisa ruim, mas de coisas, assim, que são desagradáveis, né. Já deve ter acontecido com você tá lá no TikTok do nada, e de repente no TikTok as pessoas desabafam muito, né. "Ai, vim aqui fazer um desabafo sobre a minha carreira, sobre relacionamento", enfim. E eu já me peguei muitas vezes assistindo o vídeo de desabafo da pessoa ali aos prantos, chorando, e eu nem conheço a pessoa, nem sei quem a pessoa é, mas eu fico ali vendo, e meio que de alguma forma, tipo, dando atenção. E quantas pessoas que não viralizam na internet porque mostraram o seu sofrimento, porque mostraram que estavam desempregadas e tudo mais. E outro dia eu também fiquei muito pensativa sobre isso, porque eu fiquei: "Gente, engraçado, né, as pessoas elas parece que elas só chama a atenção delas quando o negócio é ruim. Quando o negócio é bom, quando o negócio é feliz, é difícil você ver as coisas fluindo e acontecendo". E outro dia eu até fiz um teste, postei um vídeo, no TikTok, se você posta um vídeo, tipo, com uma legenda de: "Ai, estou triste. Ai, estou, mal, nã-nã-nã", a visualização desse vídeo é muito maior do que uma visualização de um vídeo feliz. Olha que doideira. E eu fiquei pensando muito, por quê, né? Por que que o ser humano é assim? Do tipo, se eu colocar no título desse vídeo: "Estou frustrada, quero desistir", alguma coisa assim, eu tenho certeza que esse vídeo vai ter muito mais visualização do que os outros. Porque parece que as pessoas elas querem ver, né, e eu não sei se é porque as pessoas querem ver o lado ruim, mas eu acho que tem um pouco daquela coisa de que, eu acho que nós seres humanos, nós somos muito empáticos com o sofrimento. Então, quando a gente vê o sofrimento de uma outra pessoa, a gente se identifica com ele. Quando a gente vê uma pessoa falando que está se sentindo frustrada no trabalho, num relacionamento, em amizades e tal, a gente se identifica. E aquilo ali, de alguma forma, é como se a gente estivesse vendo, né, a nossa dor na outra pessoa. E aquilo ali faz meio com que a gente olhe e fale: "Nossa, acho que eu também penso assim. Nossa, coitadinha, vou ajudar essa pessoa, vou assistir o vídeo mais dessa pessoa, vou opinar, vou comentar, vou responder essa pessoa", né. Diferente de quando você posta um vídeo muito feliz e muito alegre de uma conquista. É difícil você ver vídeos de conquistas e vídeos felizes em que as pessoas também assistem e ficam felizes. Não sei se vocês têm essa percepção, mas eu tenho. De que muitas vezes a dor viraliza muito mais, e a dor chama muito mais a atenção das pessoas do que as coisas legais, do que as conquistas, do que as coisas positivas. Não sei, pode ser uma percepção minha, me conte aqui se você também tem essa percepção, porque eu tenho. E e é isso. Mas, né, bigode, o bigode tá de cone na cabeça, porque arrancou o próprio rabo fora. Enfim, é maravilha. É isso, meu povo. Eu tenho
gostado de fazer esses vídeos, assim, mais sem um tema específico, com vários temas juntos. E no final pode ser que todos eles façam sentido ou não. E como eu sempre digo, aqui é só a minha opinião de coisas que eu vejo, mas você é livre para você deixar a sua opinião aqui nos comentários para falar sobre alguma coisa. E é isso. Como eu disse no vídeo anterior, vou falar nesse também, eu tô tentando ainda me acostumar com os formatos aqui do YouTube. Então, se você consome, se você vê até o final os vídeos, me conta aqui se você gosta desse tipo de vídeo, de vários papos, se você prefere vídeos mais curtos, se você prefere vídeos, sei lá, pintando quadros ou falando de algum outro assunto específico, que também me ajuda muito a poder direcionar o conteúdo aqui para o que vocês querem ver, tá bom? E é isso, né, bigode? O vídeo de hoje é isso. Tchau!